Welcome everyone again to the Poverty Cure Summit. I'm Michael Mathis-Miller, I'm a Senior Research Fellow at the Boa Acton. tarde novamente. Esse painel fala sobre a revolução sexual e a pobreza na América. E eu tenho o prazer de ter como convidados a doutora Jennifer Moss. A doutora Morris é criadora, fundadora do Ruth Institute e autora de vários livros. Um dos meus livros favoritos é O Amor e a Economia. Eu recomendo esse livro. Ela e o seu marido têm filhos adotivos, filhos naturais, e tem, no total, 8 filhos. A doutora Morris e o seu marido mudaram-se para a Louisiana. A outra apresentadora é Noel Mary, ela é doutora em teologia, ela é editora do theology.com e ela terminou um livro que vai ser publicado em breve. Ela tem 6 filhos e mora em um lugar lindo chamado Venture, Califórnia. Temos as duas aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Hoje vamos falar sobre a revolução sexual e a pobreza na América. Quando falamos sobre a pobreza, temos que falar sobre globalização, abuso de opioides, internacionalização de empregos, nacionalismo, etc. Mas também tem um outro elemento muito importante, que é a revolução sexual e o seu efeito, sobretudo entre os pobres. Falamos sobre formação de famílias e vários assuntos relacionados, mas não falamos diretamente sobre como a revolução sexual afetou os pobres, especialmente, talvez como paralelo, e os nossos apresentadores possam debater isso é como drogas afeta profundamente os pobres e as comunidades pobres, especialmente a revolução sexual, afetou todos de forma muito negativa, é um fenômeno muito complexo e que afeta, sobretudo, os pobres, as mulheres e as crianças. Para falar sobre isso hoje, com a doutora Morris e a Noel Mary, sobre essa ideia. Por que não começamos, talvez, com você, Noel? Falemos um pouco sobre essa afirmação que eu fiz. Parece-me que quando falamos sobre a pobreza nos Estados Unidos, falamos sobre globalização, sobre internacionalização, exportação de empregos, automação, tecnologia, mas não falamos sobre a revolução sexual, falamos sobre formação de famílias. Parece que há silos que são mantidos separadamente. Você poderia falar sobre quais são os efeitos da revolução sexual na pobreza na América? Com certeza, é um prazer estar aqui com a Jennifer, cujo trabalho eu respeito enormemente. E essa questão dos silos, que estamos divididos como cultura, é uma coisa muito óbvia. Mas, além disso, quando nós estamos em silos, nós estamos isolados uns dos outros, sem comunicação mútua, e sem diálogos, e sem princípios comuns. Isso é prejudicial de várias formas. Uma das formas mais óbvias é que talvez estejamos perdendo algo valioso que o outro lado tem a dizer, a contribuir, e que nós possamos incluir na resolução de um certo problema comum. Então, isso acontece claramente no relatório Moynihan, que examinou a questão da pobreza e viu a indicação de que as famílias negras que estavam na pobreza estavam com uma situação cada vez pior, mesmo depois dos sucessos da luta pelos direitos civis. Isso concluiu que o problema era a desintegração da família. Isso dificultou a resolução de problemas em geral. Ele era um professor na época e ele falou sobre a próxima fase do movimento de direitos civis e ele foi atacado por isso. E ficou muito claro que falar sobre qualquer entendimento do que a revolução sexual fez em termos de desintegração da família, os princípios da revolução sexual foram ignorados pelos
pelos líderes dos movimentos de direitos civis como uma questão muito burguesa. O sistema, para eles, devia ser o culpado. E continua-se essa mensagem que a revolução sexual não pode ser questionada. Isso ignora a transformação titânica na cultura que veio depois da revolução sexual e que afeta a todos e afeta de forma mais profunda e colocar essa revolução titânica na cultura em um silo, é uma visão de curto prazo. Acho que o que você disse é importante. A revolução sexual faz parte da guerra cultural. Vamos falar sobre a revolução sexual na guerra cultural. Mas quando falamos sobre as ideias sobre a sexualidade em relação ao casamento, isso de alguma forma para eles não afeta a sociedade. Mas quando debatemos essa questão de guerras culturais entre conservadores e liberais, nós não falamos sobre quais são as políticas concretas, mas alguém falou sobre isso. A doutora Jennifer Morris, ela fala muito sobre isso, sobre o estado sexual e sobre as vítimas da revolução sexual. Talvez você possa seguir o que a Noel disse, você tem feito trabalho sobre isso há muito tempo. Você poderia dar uma visão geral sobre o que você diz? Você É claro que tem muito o que falar, mas vamos começar com o catálogo econômico. Se nós examinarmos a família como uma instituição de cooperação, aí podemos ver que é extremamente importante, extremamente poderoso. Um homem e a mulher se juntam, eles têm filhos, cooperam entre si para educar as crianças. Estão criando uma pequena sociedade. Os conservadores econômicos veem isso como um mecanismo da cooperação, mas ignoram o fato de que as pessoas se tornam adultas com uma forma muito diferente de colaboração. Quando o pai e a mãe estão trabalhando juntos, eles criam alguma coisa muito poderosa, e quando o pai e a mãe se separam, é como uma explosão que destrui muito. Quando você vê um casal num processo de divórcio, você pode ver a destruição que esse divórcio cria, que a riqueza é dissipada, a cooperação é destruída. E ela interrompe essa cooperação social. Não tem nada a ver com o governo e não tem nada a ver realmente com a economia, da forma como nós pensamos sobre a economia e como os economistas encaram isso. Mas é um paralelo à economia de mercado. É uma coisa voluntária, tem uma estrutura que permite a cooperação, mas fundamentalmente é independente do mercado e do Estado. É por isso que os totalitários odeiam a família. Não importa qual seja o movimento totalitário, qualquer que seja a sua fantasia, você não pode deixar esses núcleos familiares fazendo o que quiserem e passando seus valores aos seus filhos. Você não pode deixar que isso aconteça se você for um totalitário. Então, qualquer movimento totalitário tenta prejudicar a família de alguma forma. É o que a Noel disse que ocorreu nos anos 60. Eles estavam mostrando quais eram os seus planos, que salvar a sociedade não era o objetivo, que eles tinham algo bem específico que eles queriam criar, permitir que a criança, que a família fizesse o que quisesse, mas isso não era realmente o objetivo deles. O tipo de prosperidade, eles não estavam interessados nisso, porque eles estavam indiferentes aos danos que seriam feitos ao prejudicar a família.
uma das coisas que se sobressaem, eu li isso na economia, muitas vezes nós falamos que nós ignoramos o invisível, nós assumimos algumas coisas. É um resumo de alguns dos seus trabalhos iniciais. Para que uma economia de mercado, para que a troca ocorra, precisamos de algumas pessoas, seres humanos informados que deem valor à cooperação e à confiança. Então, uma sociedade livre é uma articulação livre dos fundadores dos Estados Unidos. Para ter uma sociedade livre, temos que ter pessoas livres, e as pessoas livres não surgem do nada. Elas são desenvolvidas na família, com os pais, ensinando isso. Então, quando vemos pessoas como Engels, Marx, os Fabians, a escola de Frankfurt, essa ideia de que em quase todos os tipos de socialismo há o senso de que a família, a propriedade privada e a religião são obstáculos à reforma socialista. Então, mostra que há um reforço mútuo, porque a propriedade privada cria o espaço para a família para desempenhar suas responsabilidades, e como você observou, onde que a cultura é transmitida? Não ela é passada na família. Quando a família se desintegra, há um elemento de desastre. Acho que esse é o tema principal dessa discussão, sobre como a família é tão central e fundamental, mas não podemos falar sobre isso. Não podemos dizer que ela tem um efeito nas pessoas e na pobreza. O que temos que perguntar é por que não se pode falar sobre isso. O subtítulo do meu livro é Como as ideologias de elite estão destruindo vidas e como a igreja estava certa. Quem está por trás disso? O que eles estão tentando fazer? O que eles querem? Alguns estavam ganhando dinheiro com a desintegração da família, eles tinham esse sonho ideológico que era muito importante, mas temos que admitir, algumas dessas pessoas simplesmente queriam o que queriam fazer. Queriam ter sexo sem consequências, recriar o mundo. Isso era possível para eles, pessoas no topo, com muito poder e muito dinheiro e muita influência. Refazer a sociedade. Essa é a essência dessas pessoas, e podemos ver isso com mais clareza do que nunca hoje. São pessoas muito poderosas que estavam envolvidas de algum tipo de abuso sexual infantil ou assédio sexual. Mesmo leões liberais têm sido envolvidos nesses escândalos. Não podemos falar sobre isso porque elas vão gritar, porque elas estão protegendo as suas consciências, e as sociopatas. É por isso que nós não podemos falar sobre isso, na minha opinião. Não podemos falar por 2 ou 3 motivos, porque são homens poderosos que se beneficiam dessa flexibilidade nas normas sexuais. Então, um elemento de autointeresse. E há elementos de consumo, quando pensamos sobre o consumerismo, que a sexualização das crianças tem dinheiro para ganhar. E tem ideologia. Vamos pensar sobre a ideologia e depois voltar ao consumerismo e ao interesse próprio sexual. Noel, você escreveu sobre isso, e no seu livro que vai ser publicado, Awakened but Not Woke, alguns dos desenvolvimentos, escola de Frankfurt, Marcuse, Adorno. Você pode falar sobre a ideologia da revolução sexual? É realmente importante e, por favor, diga se eu estou errado. Temos a dicotomia falsa na década de 1950, antes da Revolução Sexual. Na verdade, a Revolução Sexual precede a década de 1950. Se virmos filmes, a forma como as mulheres eram tratadas como objeto na década de 1950.
Então, isso já antece, mesmo na década de 1990 e a depressão, eles desaceleraram esse processo e a Primeira Guerra Mundial também desacelerou isso. Mas poderia falar um pouco sobre a história para que nós não caiamos nessa dicotomia falsa, quer voltar à década de 1950 ou não? Eu começaria por aí, realmente. Eu penso que há uma tendência para pensarmos que nós vamos voltar à década de 50, como se a gente estivesse vestindo uma fantasia, que sem realmente entender como devemos integrar os princípios verdadeiros em que nos encontramos agora como sociedade. Penso, para falar do seu tópico, é uma ideologia que foi construída sobre uma mentira. E não podemos desafiar uma mentira, porque a verdade é mais poderosa que a mentira. E o nosso corpo fala a verdade, e o desejo profundo fala a verdade. O que os princípios da escola de Frankfurt estão fazendo, estão fundindo o neomarxismo com o neofreudismo, ou seja, a idealização do eu terapêutico, ou seja, que é a base de Freud, mas é que nós somos, os seus desejos profundos, as suas tendências sexuais, são a definição de quem você é. E exprimi-las e liberar-se de elas é parte da sua liberação como ser humano. Então, uma das avenidas que os arquitetos da Revolução usaram e exploraram com bom efeito foi Hollywood. Então, Adorno foi a Hollywood e ficou com repulsa de Hollywood, porque é o que eles fazem. Mesmo nos filmes, nós vemos que quase todos, a grande maioria dos filmes hoje, eles reempacotam essa dinâmica de opressor, oprimido, etc. Porque nós não temos mais popularidade para entender como falar, ou então temos que normas como seriados, como Sexo e a Cidade, Amigos, etc., que normalizou esta revolução e tornou assim bem bonitinho e romântico toda essa realidade. Então, mas a realidade no terreno é dor, insatisfação e ressaca moral, na verdade, relativamente a essas experiências e as pessoas que ficam empedernidas porque elas não há nada mais que podem fazer e não aprendem a ser os seus melhores eus e se tornam moralmente fracas, e porque essa terapêutica é o que é necessária. Então, isso leva a uma bifurcação de pessoas em que nós projetamos quem somos, mas não aprofundamos para descobrir se há algo diferente. Então, nós ficamos presos dentro de nós próprios. E o poder da família é que a família nos força à intimidade, que é terrível, mas é lindo ao mesmo tempo, porque nos força a confrontar as nossas fraquezas, onde nós não chegamos a alcançar o que queremos. E então e fazer todos os esforços para a mulher, ou seja, colocar você no caminho da melhora que pode contribuir para que a pessoa dentro da família, como pessoa, ou na força de trabalho, ou como contribuinte para a sociedade, se tenha que melhorar. Que interessante o que você acaba de dizer, porque isso é terapia verdadeira. É assim que nós realmente melhoramos. O conceito do eu terapêutico tem que ser feito sob pressão, não funciona. E é para isso que nós não temos linguagem. É muito mais fácil a gente fugir, ir embora de um membro da família que nos está irritando, em vez de aprofundar e crescer. E então eu penso que isso é realmente um ponto poderoso que você está fazendo e contribui para a infantilização, entre aspas, de tantas pessoas. Nós não estamos crescendo, não estamos evoluindo. E remete ao seu ponto, Jenny, quando pensamos em economia, por exemplo, que a Noel mencionou, é que é na família que amadurecemos, que trabalhamos nas virtudes que nos preparam para a vida social, como o trabalho, por exemplo. O que me tocou quando você falou, Noel, é que Eric Golden, que eu acho que fala de nas ideologias, não faça perguntas, porque a pessoa não sabe o que é que está falando. Os ideologistas não fazem perguntas. Não é uma pergunta para o homem pós-revolução sexual. Nós nem podemos fazer perguntas. E é aqui que nós temos que romper o paradigma. Precisamos de uma filosofia para combater a ideologia. Isto não
o estado sexual, a revolução sexual é uma capa ideológica que distorce nossas experiências vividas como seres humanos. E a última coisa que eu gostaria de mencionar, Jenny, e a você, Noel, também, é que nós estamos a ver uma nova ontologia da pessoa. Por exemplo, originalmente tínhamos a ideia de um existencialismo radical. Eu posso escolher LGBTQ ou o tipo de vida sexual que eu quero, mas isso não enraiza o ser humano. Então temos um tomismo invertido em que temos uma liberdade existencial radical, mas que para criar dignidade nos temos que identificar com esta predileção sexual, quem somos sexualmente. Ou seja, estamos escrevendo uma nova ontologia da pessoa que vai ter um impacto na economia, liberdade religiosa, mas que vai ter impactos profundos nas famílias, indivíduos, porque temos uma antropologia distorcida que está sendo redigida na lei. Então, um dos pontos que mencionou, tem três rumos que eu quero seguir aqui nesta conversa. Podemos falar, talvez, de como... Jenny, vamos começar com a Noel, porque eu gostaria de também desenvolver os aspectos econômicos. Mas eu quero falar sobre essa ontologia. Podemos falar da ontologia? Vamos. Uma das coisas que eu penso que é fascinante é que, se subdividirmos a revolução sexual para os elementos que a constituem, o que eles estão fazendo é promover aquilo que não é verdade. E tudo tem a ver com o corpo e como o corpo interage com outros corpos. Um ponto primordial da revolução sexual é a ideia do contraceptivo, que diz que uma sociedade boa separa o sexo e os filhos. Esse é o significado de uma boa sociedade. Mas olhem, mas o sexo faz bebês, faz filhos. E depois, quando você tem um filho, você fica emocionalmente presa a esse filho. E os ideologistas dizem que não precisam de filhos, se os pais possam se divorciar, criar outros pais, outros padrastos. Nada disso vai importar, não tem importância, tudo bem. Mas um fato é que o seu corpo quer essa conexão com o pai natural. O seu corpo quer esse relacionamento com a pessoa com quem você acabou de ter sexo e com quem fez um filho. A revolução sexual nos exige que estejamos em guerra com nossos corpos permanentemente, e agora da forma mais radical, que é o transgênero, a pessoa que nós possamos nascer no corpo errado. Escutem, alguém me pergunta sobre transgêneros, é isso que você tem que responder. Ninguém nasce no corpo errado. Ninguém nasce no corpo errado. Isso não existe. Então, esse trabalho do eu, a guerra do eu com o seu corpo, é um tópico recorrente na revolução sexual. E falando da pobreza, isso afeta as pessoas mais pobres que os pobres, porque os ricos podem fazer tudo o que querem, quanto mais não seja como diversão, mas se eles, por exemplo, estiverem marcando recursos que não estão em contato real com a realidade, estão tentando fazer algo irreal, vai ter consequências muito mais desastrosas quanto mais recursos tivermos para lidar com isto. E é aqui que eu enquadro essa questão da pobreza. O seu projeto da pobreza, no seu centro, a pergunta o que significa ser um ser humano. Nós somos pessoas com um corpo, não somos apenas... João Paulo tem essa linguagem que diz que o erro primordial do socialismo é que ele é antropológico em natureza, ou seja, de uma forma... É uma batalha antropológica, por outras palavras, que tem implicações concretas no mundo econômico. Eu gostaria de falar um minuto, porque ele está muito profundamente relacionado. Noel, no seu livro você fala, no seu quarto livro, num estudo de um sociólogo chamado Human, em que ele fala do prosperidade social e a restrição sexual. Isto remete aos dois pontos que vocês fizeram, mas se analisarmos o que aconteceu e nós analisarmos a nível histórico e biológico, eu penso que nós levamos muito a sério o que aconteceu no âmbito econômico, mas vemos que há um motivo pelo qual não podemos falar disso, porque tudo aponta para o fato que a revolução sexual é danosa para os homens, para as mulheres e para as crianças, especificamente para as mulheres e crianças pobres. Então, quando eu li o seu livro sobre isso, para mim foi muito esclarecedor. Sim,
É fascinante o trabalho que fez, porque ele não faz pressupostos religiosos. Como homem cristão, pessoa cristã, não espero que ele chegasse a essas conclusões tão normativas, implícitas. Ele escreveu isso em 1930 como um antropologista cultural, e ele estava tentando conectar o que nos torna uma sociedade florescer. E ele fez esse trabalho fantástico em que estudou 86 culturas durante 1000 anos, se olharmos para os indicadores arqueológicos e outras métricas. E o que ele concluiu foi que há uma correlação de 100% da capacidade de ter sexo fora do casamento e a sofisticação da revolução com os avanços científicos, artísticos e outros. Outra métrica é se uma sociedade aceita ou não o sexo pré-casamento, ou seja, quais são as expectativas de monogamia na sociedade. A castidade pré-marital e a moralidade são necessárias para que a sociedade exista, e quando foi normalizado, e ele achou que isso ocorreu em 3 gerações, quando a primeira normalização apresentou o conceito, a segunda se tornou mais generalizado, e na terceira geração, na verdade, tomou conta da cultura. A maior parte das sociedades experimentaram um assalto vasto e um colapso interno dessas regras. Se nós pensarmos que a revolução sexual começou na década de 60, ou mais ou menos nessa época, eu penso que é fascinante essa conexão. Falando no ponto da Jennifer, que eu gostei muito, as formas como estamos em guerra com os nossos corpos e nós próprios, e também depois temos que estar em guerra uns com os outros, porque se instrumentalizamos nosso corpo, também temos que instrumentalizar o corpo do outro. É aqui que nós temos pessoas como Harvey Weinstein, que usa as pessoas. Meu marido era um homem de negócios e ele sempre fala numa bola de basquete, num coach de basquete, fala a doença do eu. E então, que temos que combater a doença do eu. E ele fala nisso no mundo corporativo, porque na sua experiência são os líderes que levam os seus funcionários tem que levar os seus funcionários a terem este senso de apropriação, ou seja, tem que ser um Estado harmonioso e colaborativo que tem que prosperar, e nós temos que subdividir isso em nós próprios e em nossas famílias. Temos que começar por aí, nas nossas famílias. Anthony Bradley, que esteve aqui ontem, fala muito disso. Ele diz, e eu vou mencionar rapidamente, ele diz, quando nós analisamos a criminalização, que nos Estados Unidos essas prisões e o crime são uma ferramenta para lidar com a pobreza, foi o que ele mencionou ontem. Então, nós criminalizamos os pobres, e nós brincamos na classe média ou na escola, etc. Você faz uma coisinha qualquer e você recebe uma notinha, diz, não faça isso outra vez, mas se você for pobre, faz o mesmo e vai preso. Nós procuramos exemplos, e agora eu quero trazer isso para essa conversa. Quando falamos da sequência de sucesso, formação de família, é tudo muito, muito importante. Mas se analisarmos a pobreza, por exemplo, quando você vem de uma família intacta, de pais biológicos, as chances de ser pobre, seja branco, hispano, negro, é muito mais baixa. Se você vem de uma família despedaçada, essas chances de estar na pobreza são muito superiores. Ou seja, temos cada vez mais pobreza, cada vez mais ruptura nas famílias. Se você puder me indicar, falamos da revolução sexual, das ideias intelectuais, você fez o ponto das pessoas quererem fazer o que querem fazer, o consumismo. Vamos aprofundar um pouco, ver que política, seja o divórcio ou que tipo de ethos, que promiscuidade, sexo fora extramarital, etc., um estudo sociológico, como isso afeta os pobres e por que devemos prestar atenção a isso? Bom, alguém deveria escrever um livro sobre isso. Aqui está o livro. Há tantas peças nesse quebra-cabeças, mas a peça principal, as crianças. E eu começo com as crianças, Michael, porque essa é a experiência verdadeiramente universal e única. Somos realmente todos iguais.
todas as pessoas vêm ao mundo como um bebê inocente. E é possível que nós possamos entrar no mundo com sua mãe, seu pai, comprometidos um com o outro e comprometidos para com a criança. E era, no passado, que os pobres tinham pais casados, essa era a norma. E se falarmos com os afro-americanos da minha geração, eles falam dos seus avós, foram casados a vida inteira, que foram casados por 75 anos, tinham netos, bisnetos, os netos, bisnetos casaram. Então, eles podem falar com você sobre a estabilidade de família. Não foi assim há tanto tempo que os pobres tinham, normalmente, famílias estáveis. Então, quando removemos isso, nós retiramos o pai da casa. E isso tem a ver com a criminalização. Quando removemos o pai da casa, fazemos coisas econômicas, políticas e psicológicas. Então, o pai supre e protege a sociedade, essa pequena sociedade. A gente retira o pai porque o pai não deixou de ser necessário. Mas acabamos substituindo o pai pelo Estado, se você é muito pobre, ou pelo seu empregador, alguma combinação de empregador e creche. Então, as mulheres e as crianças ficam vulneráveis nesse ambiente aos predadores, porque ninguém se preocupa com o seu bem-estar como o pai ou o marido. Então, quando temos a família sem o pai, as meninas ficam vulneráveis a predadores sexuais porque elas estão procurando a figura de um pai para amá-las. E isso cria uma vulnerabilidade nas meninas sem pais. Quando vemos Jeffrey Epstein, ele literalmente procurava meninas que cresceram em famílias de acolhimento. Elas precisam de alguém que utilize o poder de uma forma pró-social. Se você é um menino adolescente, de repente você é grande, maior do que a mãe, o que você faz com todo o seu vigor, os seus músculos, a sua energia, o teu entusiasmo? O que você faz? O seu pai devia ajudá-lo a canalizar esse vigor para defender os mais fracos. Mas o pai não está presente e o filho está começando a abusar das pessoas. A mãe é menor do que o filho, não tem como controlar o filho. Falo sobre isso com muita frequência. E a mãe, quando o Júnior fez 13 anos, aquela coisa de mãe solteira se torna uma coisa muito mais difícil. E esses meninos estão em risco de acabar no sistema prisional, porque talvez estejam fazendo a mesma coisa que um menino da classe média está fazendo, mas não tem ninguém que intervenha quando está passando dos limites. Quando não tem o pai na situação, essas coisas ficam complicadas. Para o homem, você vai ser um protetor, um predador ou um habilitador. São os três papéis. E sem o protetor, a família se desintegra e podemos ver os efeitos nas crianças. Noel, você tem alguns comentários sobre a paternidade. Uma área, acho que se volta também à distinção entre os pobres e os ricos. Vemos a mesma coisa acontecendo em famílias ricas e famílias pobres, mas nas famílias pobres, os efeitos são muito mais intensos. Não há recursos para você sair dessa situação. Você está nessa situação de forma permanente. Você teve interações com pessoas que perceberam isso, que não é possível substituir o pai. Uma das coisas muito explícitas no nosso texto sobre a revolução sexual é que eles queriam eliminar o pai. A dinâmica entre marido e mulher era uma coisa de proletário.
Então, para libertar as mulheres, tinham que eliminar o pai. Então, o que acontece, então, é que a mulher fica aflita e as crianças ficam rebeldes, porque os filhos veem o pai como um ícone de autoridade, quer queiramos, quer não. Conheço uma família progressiva e tratam todos, os avós, os pais, os filhos da mesma maneira, mas os netos reagem a ele de uma forma muito diferente. Ele tem uma autoridade que ela não tinha, simplesmente por quem ele era. Ele tinha uma estatura maior, tinha uma voz mais profunda, e quando ele dizia alguma coisa sobre um aspecto da realidade, os filhos ouviam. Eu acho que, de uma forma particular, os homens têm esse poder. É errado quando esse poder é abusado, mas é errado também quando esse poder é eliminado. Tenho mulheres, amigas progressivas, quando pergunto o que devem ser os homens, elas dizem: eu quero que o homem natural intimacy are demanding of me in the concrete. And I think that's part of the Eu way acho que a mentira é exposta porque as mulheres querem um certo tipo de relacionamento com o homem, de respeito mútuo, de amor mútuo, mas não é o que a ideologia lhes diz. Quando vemos a cultura e os homens estão nos jogando videogames e temos que lhes dar um senso de propósito e habilitar o seu desejo natural de se provarem dignos da mulher, de começar uma família. Quando eliminamos o ímpeto, quando damos esse sexo, entre aspas, fácil e barato, a gente tira o incentivo para esses meninos assumirem responsabilidades nas suas vidas. Então, é muito crucial. Eu acho que 20% de chance de um menino acabar na prisão se crescer numa família sem o pai. Eu acho que isso está prejudicando a nossa capacidade de alcançar os nossos objetivos, que é ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então, acho que tudo isso deve fazer parte da conversa. Os homens precisam sentir utilidade, ter um propósito. Se você vem de uma família desintegrada ou de uma comunidade de famílias desintegradas, a sua chance de pobreza aumenta exponencialmente. Quando falamos no tema, essa não é uma questão para os homens que passaram pela revolução sexual. Nós temos que fingir que não estão relacionados. Eu acho que é esse divórcio que não precisa de motivos, o excesso de sexo fora do casamento. A Jennifer, você falou sobre uma desconexão entre o casamento e o sexo e os bebês. Tudo isso se torna um problema. Uma coisa que você disse que é importante, pode ser recreacional, mas não para os pobres. Os pobres estão pagando o preço, as mulheres e as crianças estão pagando o preço. E muito disso tem a ver com a privatização do ganho e a socialização da perda. Acho que esse é um paralelo da revolução sexual. Algumas pessoas se beneficiam. Eu acho que nós três temos uma antropologia bem robusta que, na verdade, elas não se beneficiam. É muito melhor estar num relacionamento monógamo. Mas quem paga o preço? Na verdade, as mulheres, as crianças e os pobres pagam o preço.
Sim, você disse muito. Eu ouvi três coisas que eu quero reiterar. Concordo com tudo que você disse, mas o que eu quero destacar é que a forma inicial de feminismo declarou mais ou menos que os homens não estavam autorizados a falar sobre essa questão. Aborto anticoncepcional era uma conversa para mulheres e que os homens não tinham direito de falar sobre isso. Eles removeram os homens do diálogo, não apenas da casa, mas também do discurso, do diálogo. Vocês concordam com as mulheres ou se cala? Então, retirar o homem do diálogo é um movimento estratégico político. É um movimento de propaganda, fez parte da guerra psicológica para promover a revolução sexual. Retirar o homem do diálogo foi um desastre, assim como foi um desastre retirar o homem da família. Temos algumas perguntas da plateia. Eu vou lhes dar tempo para fazer alguns comentários finais. Muito obrigado pela sua participação. Acho que esse é um tema muito importante. Espero que seja o início de mais discussões sobre isso e incentivo todos a ler os livros da Jenna e da doutora Morris. Primeira pergunta. Há ligações entre o anticoncepcional artificial, a pornografia e famílias sem os pais? Sim. Quem fez essa pergunta, nós ensinamos que é uma questão comum. Todas as suas subpartes estão interligadas. Quando você fala como sociedade que queremos que o sexo seja estéril normativamente, e o sexo cria filhos, você pode ter um filho, mas para eles o sexo é uma atividade estéril. Com certeza, tudo está interligado. A segunda pergunta, segundo slide para a próxima pergunta. Eu posso ver o slide. Qual é a importância do testemunho moral da igreja em relação à sexualidade em termos da prática, em termos de divórcios e a doutrinas oficiais? Qual a importância das igrejas, eu suponho a Igreja Católica, em termos das práticas, em termos de taxas de divórcio e as doutrinas? E os ensinamentos oficiais. Muitos cristãos estão se divorciando. Qual o impacto disso em comparação com os ensinamentos que dizem que não é possível se divorciar? Há algumas formas de responder essa pergunta. Quando olhamos um estudo sociológico e perguntamos qual é o impacto do divórcio, a resposta é que não tem nenhum efeito. Os cristãos são como todos os outros. Mas se examinarmos outra variável, as práticas religiosas regulares, assim que os sociólogos chamam, se você vai à igreja uma vez por semana, é um fator sociológico protegido. Então, nesse sentido, tem algum efeito. A outra metade da pergunta é se a igreja está fazendo o que é necessário para dar testemunho do plano de Deus para a sexualidade humana e se testemunho é importante. Em termos dos ensinamentos oficiais da igreja, a maioria das igrejas está ausentes, são inúteis. Realmente há pouco ensinamento, temos que ver o catecismo, porque você não receberá esses ensinamentos da igreja como deveria ser. Se eles têm esses ensinamentos do Jesus Cristo de forma coerente, seria estupendo, teríamos... mas a maioria de nós vamos à igreja regularmente e nunca ouvimos essas coisas discutidas. Em 20 a 25 segundos, cada um de vocês poderia fazer um resumo breve do que acha que sejam as coisas mais importantes
que as pessoas devem prestar atenção quando pensamos sobre esse problema. Primeiro Jenny, depois Noel. Precisamos ver a revolução sexual como uma estrutura pecaminosa e o pecado cria vítimas. Ela magoa as pessoas. Se você viver de acordo com o plano de Deus, você terá maior chance de ter uma vida melhor. Se você rastrear as vítimas da revolução sexual, e é o que eu digo no meu livro e nos programas do Instituto, se rastrearmos quem é magoado pela revolução sexual, fica claro que é um desastre. Se estamos preocupados com os pobres ou com um grupo de pessoas, pense em termos de quem foi magoado por essa ideologia. Noel, o último comentário. Eu acho que é um comentário excelente, eu concordo. O que eu acrescentaria é que uma das formas mais poderosas de mudar as nossas vidas é introduzir o arbítrio. As pessoas que cresceram na pobreza profunda tinham alguma figura que integrar em sua mente essa coisa de não culpar outros pela sua pobreza, pela sua própria vida. Eu acho que nós temos que nos apropriar das nossas próprias vidas, as escolhas que fazemos na vida diária, fazer o melhor possível no nosso trabalho, para ter sucesso e também aumentar a harmonia e a prosperidade na sociedade. Muito obrigado a ambas. Poderíamos continuar essa conversa infinitamente, mas o nosso tempo acabou. Eu tenho um painel sobre a revolução sexual e a pobreza. Os pobres não são apenas objetos a serem manipulados pela engenharia social. Os seres humanos são sujeitos e devemos ser protagonistas da nossa própria história. Quando vemos as pessoas como sujeitos criados à imagem de Deus, eu acho que está muito claro também que no CERN fazemos a pergunta antropológica. Muito obrigado a ambas por essa discussão sobre a revolução sexual e a pobreza na América. Muito obrigado.